Alô, alô. Quem vai chegando aí, boa noite. Eu gostaria que me dissessem assim, se estão me ouvindo bem, certo? Hoje a gente vai falar aqui sobre a técnica de estimulação magnética transcraniana com a doutora Raíssa, que é psiquiatra, certo? Ela já pediu para entrar aqui, já vou autorizar, certo? Essa técnica aplicada ao toque, né? Vamos tirar dúvidas com ela, já me mandaram várias perguntas. E aí eu vou autorizar ela agora a entrar. Cadê? Aqui. Cadê? Deixa eu aceitar. Ah, ah, Olá, olá, amiga, minha doutora. boa noite, Renato. Tudo jóia? Tudo jóia, seja bem-vinda. Né? Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos ter essa conversa boa. Eu conheci a minha amiga Raíssa, não vou chamar de doutora, não. É Raíssa, né? Eu fico me É, sentindo velha quando você me chama assim, doutora. eu me lembro que eu vi uma notícia de que ia ter essa pesquisa, né, no FPB e tal. Inclusive, assim, para quem não nos conhece, nós somos da Paraíba. Hoje nós vamos ter um concerto de sotaque paraibano, certo? E eu vi aquela notícia que até o estudo sobre a EMT, né, estimulação magnética, né, aplicada ao toque. Eu lembro que eu cheguei eu compartilhei, não sabia nem quem era. Você mandou mensagem para mim, não foi ali que a gente começou a conversar. Exatamente. E muito bem, eu tive o prazer, né, de assistir a sua apresentação, sua defesa lá da dissertação do mestrado. Pena que eu não pude ficar até o fim, eu queria ficar até o fim, mas aqueles professores falavam muito. Eu me senti altamente prestigiado com a sua presença lá. Agradeço demais, novamente, pela honra de ter tido você lá na plateia. Olha que responsabilidade a minha, viu? Um cara desse, o terror do toque, acompanhando lá. Ah, eu tenho outro toque. É, seu sobrenome. É. Mas, minha amiga, antes da gente falar sobre a estimulação, quer falar um pouquinho assim sobre você para os meus seguidores te conhecer. Os seus seguidores estão assistindo já, né? Fala um pouquinho aí de você, como é que você trabalha, como é que você anda fazendo. Certo. Eu sou médica pela Universidade Federal de Campina Grande e aí me formei em psiquiatria, né? Eu fiz a residência em Recife e depois voltei para cá, para nossa terra, desse sotaque maravilhoso que a gente adora. Trabalho aqui em João Pessoa, trabalho lá no Hospital Universitário e eu tive a chance, meu primeiro contato com o toque, na residência, eu tive a chance de acompanhar muitos casos de toque, porque estava acontecendo uma grande pesquisa aqui a nível de Brasil, um consórcio, na verdade, com vários, um estudo multicêntrico, então várias cidades tinha representantes, né? E aí Recife era uma dessas cidades e eu tive a chance de acompanhar diversos casos, mais casos do que normalmente um residente de psiquiatria acompanharia de toque. E aí eu fiquei surpresa que a ideia que a gente tem, inclusive médica já tinha me formado, mas a ideia que a gente tem de toque é muito limitada de forma geral, né? Aquela coisa ali da simetria, da limpeza, um medo de contaminação. E aí eu entrei em contato com toques variados, que aí pessoas que sofriam assim há décadas sem saber que aquilo ali era uma doença. E me chamou muita atenção, sabe, Renato? Porque quando você tá deprimido, você sabe que o negócio não tá certo, né? Que você tá mal, tem uma doença, ansiedade, a mesma coisa. Você procura uma assistência, mas com toque é diferente. O toque, muitas vezes, o paciente ele fica ali sofrendo por anos, por não saber que se trata de um adoecimento, fica se culpabilizando. E aí me chamou a atenção, eu me voltei desde aí para estudar um pouco mais e decidi fazer no mestrado esse tema relacionado com toque. Eu até abri, a gente abriu lá no serviço do hospital universitário um ambulatório de toque. E isso é ótimo porque
inclusive tem vagas abertas, então a gente está recebendo muitos pacientes. Isso é muito bom para a população. E como eu também tenho interesse na área de neuromodulação, então eu juntei essas duas esferas aí. A neuromodulação dentro do toque, que foi o que rendeu aquele ensaio clínico do mestrado. Sim, muito bem, ficou muito bom, por sinal, né? E para o paciente que sofre com toque, né, um dos transtornos que mais produz sofrimento e prejuízo, né, a gente tem agora um estudo sobre um novo recurso, né, que pode ajudar. Isso é muito bom, isso traz esperança para as pessoas e também muita curiosidade. As pessoas querem saber mais sobre o assunto. Eu recebi várias perguntas, mas não é minha área, né? E aí eu falei, nesse momento que eu fiz, doutora Larissa, tu tem que fazer uma live comigo para responder as perguntas. O povo Maravilha, maravilha. Adoro esse assunto. E adoro conversar com você, então deu certinho. é boa. Então, eu pedi para as pessoas enviarem perguntas para mim. Não sei se chegaram a enviar para você também. Muita que repetiu muito inicialmente foi o que é? O que é isso? Então, muita gente viu aqui a estimulação magnética transcraniana, um nome bonito, né? O que é isso? Isso só se aplica a toque, isso se aplica a outros transtornos, como é que é? Explica um pouquinho sobre isso, Raíssa. A AMT, né, que é a sigla para estimulação magnética transcraniana, é uma técnica de neuromodulação não invasiva. E o que é que isso significa, né? Porque até agora eu também não ajudei muita coisa. Uma técnica de neuromodulação é aquilo que vai ter a capacidade de modificar a circuitaria cerebral, tá? Inclusive, o que você faz belamente, a psicoterapia é outra ferramenta que causa essa modulação, né? Uma neuromodulação. A medicação também pode neuromodular o cérebro. Mas aí a gente está falando de uma técnica que envolve, né? Tanto uma parte elétrica quanto magnética. E é não invasiva porque a gente não aplica nada. Então, o paciente ele não recebe nenhum tipo de injeção, ele não recebe nenhum tipo de anestesia, não tem necessidade, a gente não administra nenhuma medicação, por isso que não é invasiva. E aí, quando a gente fala assim, técnica que envolve eletricidade, né, eletromagnetismo, como é que isso se encaixa, como é que isso entra na psiquiatria? E aí a questão é que o nosso cérebro, os neurônios, que são as células principais, eles se comunicam através de impulsos elétricos. Então já rola aí impulsos elétricos naturalmente no nosso cérebro. É dessa forma que as comunicações acontecem, produção de neurotransmissores. Então, isso já é parte inerente da nossa biologia. E aí, tem um conceito que é de Faraday, que envolve eletromagnetismo, que ele identificou o seguinte: quando passa uma corrente elétrica, né, por fios metálicos, isso gera um campo magnético. Então, vamos lá. O estimulador, que é o aparelho que a gente utiliza, ele é ligado à corrente elétrica e a bobina, que é o equipamento que a gente encosta no couro cabeludo, tem muitos fios ali dentro. Então, quando a corrente elétrica passa por essa bobina, produz um campo magnético. Isso é regra da física. Não me peça para explicar os detalhes sórdidos, porque aí eu teria que acionar um físico. Mas a lei de Faraday diz isso. Então, da corrente elétrica gera esse campo magnético. E aí, essa bobina ela vai ser posicionada numa determinada região cerebral que a gente quer que esse campo magnético ele entre em contato. E aí o campo magnético ele passa pela frente do crânio. Então é como se não existisse crânio. Ele vai até lá, indolor, tá? No máximo que o paciente ele pode sentir é um leve peteleco em cada pulso. E aí o que é que acontece? Quando a gente coloca essa bobina e vai ter um campo magnético com aprofundando ali em torno de 2, 3 centímetros, vale a mesma regra que eu tinha comentado sobre a eletricidade, sendo que agora é de trás para frente. Porque esse campo magnético, ao entrar em contato com os nossos neurônios, que, como eu disse, tem eletricidade, não é isso? Então, vai gerar
uma corrente elétrica, um impulso elétrico. Assim como a corrente elétrica gera o campo magnético nessa região do nosso cérebro que transmite corrente elétrica vai disparar um impulso elétrico naquela região neuronal que a gente está estimulando. Então, se é o córtex pré-frontal, dorsolateral, se é a área motora suplementar, se é o córtex pré-frontal, naquela região vai acontecer uma estimulação. E essa estimulação, ela pode ter um caráter excitatório, que é quando a gente vai aumentar a excitabilidade desses neurônios, ou essa estimulação ela pode ter um caráter inibitório, que vai inibir um pouquinho essa dinâmica ali daquela população neuronal. E aí, onde é que isso entra? Qual o sentido que isso faz para o toque? A gente sabe, apesar de que a fisiopatologia ainda está sendo estudada, que no toque acontece de ter uma mudança na excitabilidade de algumas regiões. Tem região que está mais excitada do que deveria e tem região que está mais inibida. Então, a grosso modo, o que essa estimulação externa, né, que vai produzir, é tentar compensar aqueles circuitos que estão disfuncionais. Então, por exemplo, a área motora suplementar, que fica localizada logo aqui em cima, que foi a área alvo da minha pesquisa, ela está hiperexcitada. Então, o protocolo que foi utilizado foi um protocolo inibitório, para fazer justamente essa compensação. E aí, tanto a terapia, Renato, quanto as medicações, quanto a própria estimulação magnética, quando essas técnicas terapêuticas elas surtem efeito, essas três, a gente percebe que há uma correção dessa excitabilidade cortical. Agora, na estimulação magnética acontece por essa via mais física, né? Sim. E a psicoterapia por esses processos psicoterápicos. Eu acho isso fascinante, né? Você usa uma força da natureza, né? Que é o magnetismo, para fazer algumas regulações, vamos dizer assim, né? Eu lembrei agora, quando você falou isso, que eu estava com problemas de tontura. E aí eu fui para uma médica otorrinolaringologista e detectou que era um problema no cristal de não sei de que e tal. E ela fez uma atividade comigo, né, de virar a cabeça para um lado, era uma nova e eu melhorei imediatamente. E aí eu perguntei, o que é isso? Que tipo de feitiço é esse? Bruxaria? E era tipo e tal. Ela disse, eu já sei, você usou a gravidade, não foi? Exatamente. Então, eu uso uma força elementar, na força da natureza, para provocar uma alteração em outra área, logicamente. E a gente, nesse caso, usando do magnetismo, né? Exatamente. E uma outra pergunta que você fez é se isso é utilizado em outros transtornos. E, na verdade, a estimulação magnética ela já vinha sendo utilizada antes com várias outras coisas. É mais recente esse estudo para o toque, da década de 90. Mas ela já vinha sendo utilizada para diversas outras condições. Então, existem protocolos, por exemplo, para tratamento de pessoas que sofreram AVC, então com algum tipo de sequela, quer seja sequela na comunicação, sequela motora. Então, estimular essas áreas vai fazer com que aqueles grupos de neurônios que estão comprometidos, eles tenham uma chance de ir retomando devagarzinho. Também para enxaqueca, para zumbido, para depressão, para esquizofrenia. Então, não é novidade assim utilizar essa técnica para tratamento de diversas condições. Para o toque, é de menos de 20 anos para cá. Sim, às vezes as pessoas me perguntam e eu digo, olha, sabe-se, né, que é bem eficiente para várias coisas, mas parece que para toque é uma coisa que está sendo mais bem estudada ultimamente. Isso. Existe uma quantidade enorme, é um esforço, na verdade, científico, de tentar identificar o que é que mais a gente pode utilizar para ajudar os nossos pacientes. O que é que conforta mais, o que é que pode somar forças aí para facilitar, para favorecer essa evolução. Porque, por exemplo, em termos de medicações, a gente sabe que primariamente, assim, para o toque, precisa que o paciente
ele esteja apto a fazer exposição e prevenção de resposta, mas que às vezes ele está tão inserido na sintomatologia, está tão sofrido, que aí também vai precisar de medicação. Tanto é que os guidelines geralmente recomendam essa combinação. Sendo que até 60% das pessoas, elas não vão se adaptar bem, elas não vão tolerar alguns efeitos colaterais ou não vão ter uma resposta satisfatória. Então, mesmo com a TCC, mesmo com a medicação, então veja o quanto ainda é uma área que precisa desse investimento da ciência para a gente identificar outras ferramentas. E aí é nessa pisadinha que a estimulação magnética transcraniana vem sendo estudada. O esforço é da gente tentar identificar o melhor protocolo. Porque, como eu disse, existem algumas regiões no toque, né, na fisiopatologia, uma que está mais excitada, outra que está menos. Isso. Então, os estudos eles tentam identificar, tudo bem, nessa que está hiperexcitada e o protocolo vai ser inibitório. Qual vai ser a frequência? Vão ser quantas sessões? É por quanto tempo? Qual a duração? Quantos pulsos? Nessa que está mais inibida, a mesma coisa. A excitação vai ser com a frequência de 5, de 10, de 20. Então, por isso que ainda está muito. Os protocolos estão muito variados. Isso. E aí, mandaram uma pergunta aqui para mim, que inclusive eu posso fazer até um comentário. Eu vi um anúncio em algum canto aqui na internet mesmo, de um psiquiatra. Eu achei sensacionalista. Né? Você vai me dizer se é ou não. Livre-se do toque com a EMT. É Né? sensacionalista. Aí, Já digo logo. exatamente. Então, eu vi esse anúncio e eu olhei assim, fiz, não, você está errado. E a pergunta que me fizeram foi: resolve o toque? Fizer só essa técnica numa pessoa com toque, tu acha que uma pessoa consegue, existe chance dela se livrar do toque de vez só com essa técnica, sem uso de terapia, sem uso de medicação? Honestamente, não. Tá? E essa palavra resolve é uma palavra muito pesada quando a gente fala de alguns transtornos psiquiátricos e particularmente o toque, que às vezes a pessoa demora anos para procurar ajuda, então já tem um componente ali meio crônico. Dizer que resolve seria uma ilusão. E a última coisa que a gente quer, na verdade, o que a gente não quer de jeito nenhum, é dar uma falsa esperança ali que uma técnica vai fazer milagres, tá? Mas o que é que essa técnica promete? Ela pode ser utilizada isolada? Pode ser utilizada. Vai ser eficaz? Provavelmente não. Os estudos têm apontado para o seguinte: o acréscimo de melhora, se a estimulação magnética transcraniana for isolada, é mínimo. Não é estatisticamente significativo. Tanto é que ele é proposto como um tratamento adjuvante. O que é que isso significa? A ideia é que você não pare tudo para fazer estimulação magnética transcraniana, porque, convenhamos, seria até mais fácil você não precisar se expor, não precisar fazer aqueles enfrentamentos. Já pensasse? Bota aqui um negocinho na cabeça, indolor, não vou sentir nada e vai desaparecer. Seria muito bom. Mas não é assim que acontece. Então, assim, a estimulação magnética, ela entra como uma ferramenta de apoio. Tem casos frequentes de pessoas que conseguem reduzir a medicação, sabe? Conseguem uma evolução tão favorável junto com a TCC, que inclusive consegue ficar assintomático. Às vez outra corre assim um pensamento, se você que é do toque, tá fazendo nem cócegas aqui, vida que segue. Mas a proposta não é trocar a terapia, trocar o remédio pela estimulação magnética. Você pode até chegar a ficar sem um remédio, mas não por uma substituição. Isso, é como a Camila botou, é um método associado ao tratamento tradicional, certo? Exatamente. Não é? Agrega, que pode trazer grandes benefícios, mas não é o tratamento principal, que ainda é, né, a questão da medicação e a terapia de exposição. Inclusive, se eu tiver muito conversadeira, você vai me freando, viu? Porque eu adoro esse assunto, aí eu não paro, não. Mas teve uma participante. Se o povo reclamar, a gente. Pronto, Quem reclamou até agora? pronto. Mas teve uma participante da pesquisa que ela. Eu gosto desse exemplo porque, assim, mostra o quanto para ela foi algo que fez a diferença. Ela tinha muita vontade de engravidar, de ser mãe, mas ela tinha medo, que até já tinha ouvido falar que durante a gestação, no pós-parto, a sintomatologia poderia piorar do toque. Além disso, ela era bem ansiosa. E aí ela fez o protocolo, né, com a pesquisa, melhorou, conseguiu reduzir
a dosagem da medicação, engravidou, e por essa altura a filhinha dela já deve estar com uns 6 meses, eu acho. Então, assim, fez diferença na vida dela. Diferença, muito bom, Ai, maravilhoso. Uma pergunta aqui, onde é que isso é feito? No hospital, clínica, consultório? Onde é que o pessoal usa essa técnica? Como é que... o estimulador, ele não precisa de estar num ambiente de apoio com UTI, com nada assim, além de uma poltrona e o equipamento. Sim, Então, é muito simples, ele pode ser feito em consultório, né? A gente deixa numa sala confortável, uma poltrona, o paciente fica sentadinho, inclusive vários dormiam ao longo da estimulação, porque estava ali no ar-condicionado, sentadinho. vai relaxar. Então, vai relaxando, exato. Então, não precisa ser em ambiente hospitalar, na clínica, no consultório mesmo, pode ser realizado. O paciente vai dirigindo, se quiser, faz e vai-se embora dirigindo, não tem nenhum tipo de contraindicação, não vai ficar grogue, não vai ficar sedado, nadinha. Por falar nisso, existe algum efeito colateral que o paciente possa ter? Alguma coisa, algum problema de curto prazo, de médio prazo, por causa dessa técnica? Sim, o que pode acontecer, assim, de mais frequente, apesar de não ser tão comum, mas quando acontece é um pouco de dor de cabeça. Pode acontecer que é autolimitada, na maioria das vezes, não precisa nem de medicação, tá? Mas se precisar, toma um analgésico. Pode acontecer também uma leve sonolência, mas aí não sonolência na hora, né? A pessoa dormiu porque já ia dormir e estava relaxando. Mas começa a dizer assim, olha, eu estou dormindo melhor. O que para muita gente não é nada ruim, né? Olha, eu estou conseguindo relaxar mais de noite, eu estou ficando um pouquinho mais sonolento de noite, então surfa essa onda e dorme melhor. E aí o que teria de efeito colateral mais grave, né? Mas que é muito raro, quando isso aconteceu e eram protocolos assim que não se tinha tanto controle, qual é a melhor frequência, qual a melhor quantidade de pulsos. Então, hoje em dia, isso é raríssimo, é crise convulsiva. Então, a pessoa pode, como a gente está estimulando, né, o cérebro, então é como se aquele peteleco ali de estimulação pudesse acabar desencadeando uma crise convulsiva. Mas que se ela acontecer, não aumenta a chance de no futuro a pessoa vir a ter uma nova crise. Sim. Mas realmente é um evento muito raro que são relatos na literatura nessas últimas décadas. Não se sabe nem se exatamente foi por causa disso mesmo, né? Foi Não, muito se raro. sabe que existe essa associação, sabe? Especialmente quando os protocolos são de uma frequência muito alta. Então, muitos pulsos, diário e tal. Então, houve essa associação, mas aí existem protocolos de segurança justamente para evitar que isso aconteça. Mas é algo assim, casos na literatura. Entendi. Alguém perguntou aqui, não manjo, usou essa expressão, não manjo, quer dizer, está dizendo, não entendo nada do assunto, e perguntou, é o tal do eletrochoque? Então ele está perguntando se o que isso tem em comum com a eletroconvulsoterapia, que é outro tipo de técnica totalmente diferente. Exatamente. E gostei que você já puxou para o nome mais adequado mesmo, que é eletroconvulsoterapia, porque quando a gente fala em eletrochoque, né, remete a um método de tortura, o que não tem nada a ver com essa outra técnica que tem em comum. A ECT, ou eletroconvulsoterapia, é uma outra técnica de neuromodulação. Então, assim como a estimulação cerebral profunda, a própria estimulação magnética transcraniana, é uma outra técnica. Não está relacionada, elas, assim, de semelhança que a gente pode dizer é que a ECT, ela também trabalha com a eletricidade, tá? Então, vai haver um estímulo elétrico. Eu até aproveito essa oportunidade, quando eu tenho a oportunidade de defender a ECT, a eletroconvulsoterapia, eu não perco a oportunidade, porque existe muita desinformação. Muita desinformação. Quando eu era estudante de medicina, Renata, numa das primeiras aulas de psiquiatria, aí um professor que eu via, que eu admirava, né? Ele disse assim: olha, minha família já sabe, se um dia eu tiver depressão grave, eu quero fazer eletroconvulsoterapia. Eu tive um professor que falava a mesma coisa, professor de psiquiatria, não sei se foi o mesmo professor, mas ele fala, ele é um defensor da técnica, ele aplica, e ele falou, se um dia vocês que são psicólogos, vão ser É, psicólogos, se vocês pegarem um dia numa clínica, já estejam avisados.
eu defendo essa técnica e quero fazer, né? Exato, exatamente. E aí eu pensei, nossa, que negócio estranho, né? Então o cara tá defendendo, não precisa, ou ele não tá bem ali das ideias, o que acabaria Tendo favorecendo aí a tortura. fama, a má fama dos pobres psiquiatras, ou eu não tô sabendo do que é que ele tá falando e eu vou precisar estudar. E foi o que eu fiz. E vi que, na verdade, essa ideia que a gente tem, esse preconceituosa, muito mal concebida, que os filmes aí, os dramas da vida, pegam alguém chacoalhando assim, não tem nada a ver com a técnica, é uma técnica segura, indolor, o paciente está anestesiado. Então, existe a indução de uma crise convulsiva, e aí nesse caso é proposital, é isso que se almeja, mas o paciente vai estar anestesiado, vai estar utilizando relaxante muscular, então ele fica ali quietinho na cadeira, na cama, né? É com o anestesista do lado, e salva vidas. Da mesma forma que se você tiver ali, teve uma parada cardíaca, e alguém vai lá e dá um sopapo, um choque no seu peito e você revive, a ECT, quando bem indicada, ela realmente salva vidas. Então, é diferente, né? Porque a ECT, o paciente está anestesiado, realmente o que se espera é a crise convulsiva propriamente dita, porque é isso que vai reorganizar ali a circuitaria. Enquanto que na estimulação magnética, não. O paciente chega, permanece acordado se quiser ficar lento, se quiser ficar vendo televisão, aplica ali 30, 40 minutos a sessão e vai embora. Sim. Uma paciente que eu acompanhei, inclusive, ela foi fazer lá em São Paulo, no AMT, e o psiquiatra, eu tinha orientado algumas exposições para ela, e o psiquiatra que atendeu ela lá falou, você vai fazer as exposições durante a AMT, né? Isso. Tem combinado outro horário. Ela perguntou o que é que eu achava, eu só achei maravilhoso, vamos ver o que acontece, né? E a Tem um gente viu estudo, pode falar, várias. desculpa. Sobre a eletroconvulsoterapia, eu acho que às vezes perguntam, né, para mim, pelo que me consta, não tem eficiência para toque, né? Mas para depressão, para esquizofrenia, não é isso? Exatamente, para outros transtornos. De fato, para toque já foi feito estudo, ensaio clínico e não se observou vantagem, então não tem essa indicação. Agora, um paciente grave, com depressão grave, ideação suicida, transtorno afetivo bipolar, transtorno psicótico, realmente faz a diferença. Uhum. Bom, bem, uma pergunta que uma pessoa escreveu, mandou várias perguntas seguidas para mim e eu consegui condensar mais ou menos o que ela quer dizer. Então, seria mais ou menos isso. Gostaria de saber se esse tratamento poderia substituir o tratamento medicamentoso no caso do paciente já ter tido experiência ruim no passado e agora ter medo. Ou seja, uma paciente que ela fez algum tratamento e não medicamentoso no passado, teve problemas com isso por algum motivo, não sei o que foi, né? E ela hoje tem medo de usar medicação. Então, será que fazer a terapia e a NT, né? Sem a medicação, será que poderia ajudar? É a pergunta dela, mas não posso. Pode, mas é que nem eu te disse, né? Em termos de significância, os estudos não mostram que seja tão boa, não tem tanta significância se você faz sem a medicação e a terapia. Então, assim, tem que ter, não é que tem que ter, ela pode ter algum benefício? Pode. Mas aí a gente não pode expandir isso como regra, porque a recomendação não é essa, sabe? A minha recomendação seria que, de fato, ela tentasse, caso haja necessidade do remédio, uma titulação ainda mais lenta, mais gradual, uma subida de dose ali, gotinha a gotinha com o psiquiatra dela, para que ela se sinta mais confortável. Até porque, olha, eu atendi recentemente, acho que foi semana passada, uma paciente de outro estado, foi teleconsulta, e ela estava querendo saber justamente a respeito da estimulação magnética, estava disposta a fazer estimulação magnética transcraniana, mas ela não fazia a TCC. Ela disse, olha, é muito difícil. Então, eu queria saber se de repente essa técnica aí podia me ajudar, porque é muito sofrido, é uma tortura fazer, eu já tentei e não quis. E aí, assim, a maior parte da consulta foi mais um trabalho de psicoeducação para mostrar para ela o quanto é necessário que o paciente ele consiga realizar esses enfrentamentos, que o cérebro precisa dessa habituação para poder melhorar. Então, infelizmente, não dá para colocar a bobina, esquecer a exposição e prevenção de resposta, jogar o remédio para lá, porque não é assim que a banda toca.
Às vezes eu vejo pessoas que estão meio desiludidas, né, com o tratamento, porque fizeram tratamentos às vezes, errados, mal feitos, mal orientados, tanto por psiquiatras, meu, psicólogos, do meu ponto de vista, a maioria dos psicólogos não tem preparo para atender pessoas com toque, né? Ah, e às vezes elas ficam pensando, pelas perguntas, comentários que eu vejo, elas criam às vezes uma expectativa de algum tratamento que seja passivo, né? Tipo, Sim. perguntam, por exemplo, sobre a hipnose, né? A hipnose que aparece nos filmes, no cinema, eu vou fazer, tirar isso da dentro da cabeça e você vai cacarejar também, né? Quando você sentir o cheiro do cigarro, você vai pensar que é um porco, né? Então, essa... Só que, resolve, toque? Não vai resolver. A gente não tem como superar o toque sem o uso da terapia, né? Da exposição, não tem como, né? Exato. Então, os recursos ajudam muito, mas É. essa mudança E, de cultura não vai. Não é. tem. E você falou de uma coisa importante mais, porque infelizmente o toque ele ainda é muito pouco estudado pelos nossos pares. E eu falo isso assim, sem querer ser arrogante, mas é que nem você falou. Tanto psicólogos quanto psiquiatras, às vezes, ainda deixam passar batido, assim, come bola com toque fácil. Isso não deveria acontecer. Às vezes a gente pega pessoas fragilizadas, né? Por anos, quando finalmente procurou uma assistência, escutou assim uma orientação terrível, até horrível de um profissional que estava acreditando que aquele conteúdo obsessivo era realidade, que era congruente com o que o paciente queria, e aí ele chega arrasado. Então, tanto tem o paciente com toque, que acabou de descobrir, não sabia ali, está aliviado, que acabou de descobrir que tem toque, como tem aquele que é um estudioso, muitas vezes até porque realiza compulsões e não deveria, mas que sabe tudo de toque, sabe mais toque do que muitos profissionais de saúde mental. Sim, eu até brinco, às vezes, que eu me propus, né, desde 2015, a ficar falando sobre toque, né? E eu disse, eu tenho que estudar mais do que os meus colegas, não que eu seja melhor que meus colegas, mas eu, em detrimento de outros assuntos da psicologia, eu vou da toque. Então, se eu falar sobre toque, eu tenho que falar bem sobre toque. E uma coisa que eu percebo é exatamente isso, que muitas vezes eu nem vou atrás do material. Os seguidores mandam para mim. Eles estão super atualizados sobre toque, tudo novo, certo? Mandam para mim e perguntam: o que você acha disso? Eu faço, peraí, deixa eu ler primeiro. E eu vou aprendendo, porque exatamente aí que entra a questão da propulsão, né? Porque eles tentam resolver o toque através do conhecimento, né? É. Através eu quero conhecer o toque profundamente e vou acabar resolvendo ele. Não é bem assim. Ou até o alívio, né? Pronto, agora eu me convenci mesmo que o que eu tenho é isso, então ufa, é toque. Então fica ali, estuda e vai Isso. atrás e acaba reforçando muitas vezes o adoecimento. Eu lembro dos colegas, né, tem a fama, né, do pessoal que faz. Eu vou estudar psicologia, vou psicologia é um curso lindo. Eu estou ali para me conhecer. Vai fazer terapia, que é melhor do que fazer psicologia. É muito, é muito normal. Eu vejo aqui, vi uma psiquiatra falando que a NLP não afeta tanto a questão da libido como os medicamentos. É verdade? Libido, estão falando sobre libido. Certo. Na verdade, a MT não afeta absolutamente a libido. Então, não tem essa queixa. Ela é um tratamento focal. Então, a gente vai estimular uma determinada área, independentemente de ser para toque ou para outros transtornos. A medicação, quando o paciente toma um remédio, e que ele tem uma ação que vai inibir a recaptação de serotonina, vai inibir a nível cerebral. Inclusive naquela areazinha que está relacionada à sexualidade, ao desejo, à ereção, à ejaculação, que a gente não queria que mexesse. Entende? Então, tem vários remédios, isso é verdade. Cada vez, assim, surgem novas opções que afetam menos ou que até não afetam, mas as medicações, elas têm, sim, esse potencial, algumas delas, de afetar a libido. A estimulação magnética transcraniana, não. Isso. Mas assim, para tranquilizar também as pessoas, mesmo o remédio, quando afeta,
ele não causa nenhum tipo de sequela. Então, retirou o remédio, sequela, o efeito também, o efeito colateral vai embora. É importante salientar isso mesmo, né? A pessoa pode ter medo de, agora perdi minha libido de vez, mesmo que pare a medicação. Não, volta ao normal, né? E uma pergunta aqui, a última das que eu anotei, né? Quanto tempo depois dessas sessões iniciais é necessário fazer novamente? Eu acho assim, como falar sobre o intervalo entre sessões, depois do Tá? tratamento, é necessário fazer de novo, quanto tempo depois, se já se tem um entendimento sobre isso. Isso. Aí entra naquela história dos protocolos, sabe? Que ainda não está bem definido, ainda não se sabe assim qual é o melhor protocolo. Então, o estudo lá que ocasionou a liberação pelo FDA nos Estados Unidos, ele falava numa estimulação diária, né, segunda a sexta, salvo engano, por 30 dias consecutivos. Esse era o protocolo. Mas quando a gente fala de estimulação magnética transcraniana, tem essa fase de indução, essas semanas iniciais, que geralmente são diárias, e aí depois vai espaçando. Aí começa a ficar 3 sessões por semana, aí depois 2, e aí até que vai desmamando da mesma forma que o remédio. E aí a ideia é que permaneça com uma resposta terapêutica, né? Mesmo depois que as sessões elas sejam finalizadas. Vou fazer uma pergunta, uma dúvida minha. É um ato médico ou os profissionais podem fazer também? O enfermeiro, o fisioterapeuta, eles também podem aplicar essa técnica ou só o médico? Não, alguns outros profissionais também. Então, fisioterapeuta, acho que é o que até, junto com o médico, tem uma atuação ainda mais próxima, sabe? Justamente por toda aquela questão das sequelas de AVC, doenças, transtornos que afetem a parte motora de forma geral. Então, é fisioterapeuta, médico. E eu acho que tem, eu não sei se a enfermagem está nesse processo, mas eu acho que ainda não está autorizada. Mas fisioterapeuta, de certeza. Sim. Sim, eu perguntei também que eu achei estranho. Alguém me falou, não, eu fui fazer e quem aplicou foi um fisioterapeuta. Eu falei, "Cadê? Não É, sabe. pode sim. Inclusive, lá na minha pesquisa, eu contei com algumas colaboradoras, as meninas, assim, formidáveis, trabalham com isso, uma galera potente. Então, são fisioterapeutas experientes, os participantes adoravam elas, porque é super segura, sabe? Então, os fisioterapeutas também aplicam. Show. Sobre a sua pesquisa, Raíssa, você ficou, no fim, ficou otimista? Como é que ficou assim para você? Os resultados foram esperados? Como é que foi assim, na sua pesquisa? Tá. Eu vou falar de forma mais superficial, porque como os dados ainda não foram publicados, aí tem revista que fica meio cismada. Mas aí, falando de forma Seja mais geral, publicação. né? É. Então, veja, eu propus um protocolo diferente. Então, existe um conceito que a gente chama de priming, que é você estimular antes, preparar ali o terreno cortical, digamos assim. Você faz uma estimulaçãozinha curta, breve antes, e depois faz a estimulação principal. E aí eu queria ver se fazer essa estimulação anterior agregaria uma melhora mais significativa. Então, eu só comparei entre o grupo ativo e o grupo placebo essa primeira parte, entende? A segunda estimulação todos fizeram iguais. E aí o que é que aconteceu? Os pacientes melhoraram. Eles melhoraram por quê? Porque eles estavam fazendo a estimulação inibitória. Mas o Uhum. fato do que eu propus, né, aquela estimulação prévia, só teve impacto nos sintomas obsessivos. Então, não teve na escala total, não teve diferença. Nas compulsões isoladas, não teve diferença. Mas nos sintomas obsessivos, quem fez o priming teve uma melhora mais importante. Mas, assim, a mensagem que ficou é: olha, os pacientes, eles fizeram aqui a estimulação e melhoraram de forma geral, de forma significativa. É promissor. É Promissor. promissor. Muito bom. Então, eu fiquei Deixa eu ver aqui, animada. né? Deixa eu ver aqui alguma pergunta que me mandaram. A MT é recomendada para todos os casos de toque ou depende? Ou só para os casos graves ou moderados? Boa pergunta. Os estudos, eles acabam pegando os pacientes mais graves,
sabe? Mas aí tem de moderado a grave. Inclusive, eu optei por selecionar pacientes moderados, que às vezes a gente tem algumas ferramentas na medicina que você reserva para aqueles casos ali que já estão tão graves que eles não responderiam praticamente a quase nada. Tão refratários, que aí a resposta seria pobre com medicação e tal. Então, não é que ele não possa ser utilizado para paciente grave. Pode. E os estudos, a maioria é com paciente grave. Mas tem estudos que estão apontando que pacientes moderados parecem ter um benefício maior. E aí, em relação a se é toque mais com obsessões, ou obsessões puras, ou só compulsão, não. Isso aí não tem diferença. Não, Entendi. não. Ver aqui alguma outra pergunta. Estou procurando aqui, que às vezes as pessoas escrever, mas passou direto aqui. Uma pergunta, esse tratamento serve só para o toque, né? Então foi uma pergunta que fizeram, mas já foi respondido logo no começo, né? Isso. Vários outros transtornos, zumbido, depressão, esquizofrenia, sequelas do AVC, paciente também com quadro demencial, também tem se utilizado. Uma pergunta aqui sobre medicação. Eu faço uso de alprazolam e paroxetina. Veja se esse tratamento pode me ajudar a ter meu sono normal. Né? É uma queixa sobre sono, né? A pessoa provavelmente não está dormindo bem. Veja, o alprazolam é uma medicação que tem um componente sedativo, então, de classe é um benzodiazepínico e tende a dar sono. Né? Se a pessoa está fazendo paroxetina, pode ser por um quadro ansioso, pode ser um quadro depressivo, ou pode ser até o toque, né? Não sei. Mas fica complicado eu meter a colher aqui e recomendar alguma coisa, porque inclusive a gente não pode orientar tomada de remédio sem avaliar o paciente. Então, minha recomendação seria dar uma passadinha no seu psiquiatra, conversa com ele para avaliar. Não é melhor não mexer nos remédios por conta própria. Sim, sem dúvida. Às vezes as pessoas fazem isso e erram. Dá certo, não. Começa a dar problema, né? Mas é isso. Raíssa, mandaram alguma pergunta para você? Você olhou aqui? Não, eu até tinha direcionado assim que podiam mandar para mim, mas eu acho que mandaram só para você. Certo. Muito bem. Eu acho que já estamos aqui há quase 50 minutos, né? Nesse bate-papo maravilhoso, né? Acho que vamos começar a nos despedir, vamos para casa. Né? Acho que você está em casa, tem Já tudo uma tô, história. Né? já tô em casa. Casa, essa live vai ficar salva, né? Eu vou depois publicar ela no Facebook, no YouTube, né? Com sua permissão, se você se permitir. Arrocha Né? não. E muito obrigado, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Os pacientes, seguidores e pacientes agradecem demais, né? Tem muitas dúvidas sobre isso. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer muita coisa, né? Você foi maravilhosa falando sobre isso. Renata, eu que agradeço o espaço aí, o convite. Você é um cara que, assim, é uma potência no toque, tem meu respeito, minha admiração, aprendo muito com você. E aí eu fico muito contente com essa iniciativa de você aproximar alguns temas, como tratamento de neuromodulação para seus pacientes, seus seguidores, porque isso facilita, né? Conhecimento é uma ferramenta muito importante. Então, tanto para desmistificar, né? A pessoa às vezes perdeu o medo, ou até para não criar uma expectativa ilusória a respeito de uma ferramenta que é promissora, que pode ajudar, que tem o potencial aí ao longo dos estudos de até melhorar mais ainda, mas você traz isso para a realidade, eu acho isso muito bacana. Então, eu que agradeço pelo seu convite, ficar à disposição aí para conversas futuras. Agradeço também a participação do pessoal aí. Obrigado a todos e olhem, sigam Raíssa de Alexandria, viu? É uma psiquiatra que eu recomendo demais para casos de toque, ela entende tudo. Né? Quem quiser fazer consulta, ela tem online também. Né? Sigam ela sabe muito. Viu? Obrigada, Gente, Renata. obrigado a todos, boa noite a todos, um Feliz Natal para todo mundo, Ano Novo. Né? Verdade. Vamos para casa descansar. 2000
2024 seja mais livre do toque aí, menos sofrimento, mais saúde mental para todo mundo. Uma superação. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.